Salve nação alvinegra, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Augusto Melo. Candidato à presidência do Corinthians em novembro, né? Ele, como o André Negão e outros que estão por vir. Alguns conselheiros querem impugnar a candidatura dele, por ele em 2012 sonegar impostos com a justiça. Só que assim, a própria justiça deu como cumprida as penas alternativas em 2017. E ele, basicamente, em tese, está em dia com a sociedade. E alguns conselheiros já querem protocolar, né, o pedido de impugnação dele. E só que assim, não tem o porquê. Se ele está de acordo com a sociedade, não tem o porquê, né? Não tem nenhum problema. Mas assim, o que dá a entender é que já querem aplicar o golpe. Porque eles querem aplicar o golpe? Porque eles querem fazer isso, já estamos assim praticamente prestes à eleição lá no Corinthians. Então, assim como aconteceu em 2018, né? O seu Andrés lá, onde máquinas não computaram votos, né, faltou energia, aconteceu um monte de coisa, né, e ficou por ali. Ele praticamente teve lá que correr lá pro banheiro feminino e aconteceu um monte de coisa, né, para não apanhar praticamente. E acertaram ele ainda com um monte de coisa, mas enfim, então é assim, é uma enrolação. A gente conhece essa chapa deles, de transparência não tem nada, são um bando de aproveitador, é isso, não tem outra coisa a dizer. Estão mamando lá na diretoria do Corinthians lá mais de 15 anos e tá assim na hora de tirar essa corja de lá. Mas enfim, é basicamente isso. Esperamos aí que não aconteça nada disso, né? E porque também, se acontecer de repente de impugnar esse candidato, Augusto Melo, estão aplicando golpe. E aí a torcida tem que entrar no meio disso, né? Mas enfim, é basicamente isso. Falar sobre o Duílio. O Duílio praticamente aí vai sair, já está quase saindo do nosso clube. 3 anos, ainda não conseguimos nenhum título, podemos ganhar agora. E ele praticamente aí já está tendo boatos de que ele, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, que vai ganhar 70 milhões, metade desse valor ele parece que já quer mandar como bicho para os jogadores, uma forma de incentivo, né? Seria mais ou menos 2 milhões para cada um, quase 2 milhões, né? Mas assim, eu acho muito dinheiro. Mas como estão em boatos, então a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. O fato é que estão falando dentro do clube e fora do clube. Isso, né? Entre ser ou não, há uma grande diferença. Mas enfim, se for, eu acho que só por jogar no Corinthians já teriam que ter estímulo, né, para ganhar título. Mas, querendo ou não, esse dinheiro também ajuda, né? Hoje em dia, o jogador só quer saber de dinheiro, a grande maioria, né? Roger Guedes mesmo, não precisa nem falar nada, né? Mas o sonho dele era jogar no Catar, né? Não era nem Europa, era no Catar. Mas enfim. Então assim, tirando essa parte, amanhã tem jogo Corinthians e São Paulo, né? Jogaço. Só que antes de falar do jogo, o São Paulo já começou chororô, porque no fim de semana jogou contra o Flamengo e simplesmente meteram a mão no São Paulo, praticamente, né? Não deram impedimento lá, pênalti e tudo, que acabou, né, indo para frente e deu o próprio pênalti para o Flamengo. Mas enfim, já começou a choradeira. E aí o próprio presidente deles já foi falando já sobre a polêmica, né, que precisa profissionalizar juízes e que não pode mais acontecer esses erros de arbitragem, que não se repitam, e principalmente no clássico contra o Corinthians. Quer dizer, ele ainda deu uma pitadinha, porque já está colocando pressão em cima da CBF, pressão em cima do próprio juiz, como fizeram no primeiro jogo, quando eles jogaram lá com outro time, e que
possível erro teriam cometido com eles também, fizeram a mesma coisa na mesma semana. Quer dizer, é uma choradeira que não dá para entender, né? É, como sempre, o São Paulo chorando e dizendo que o Corinthians faz isso, faz aquilo, e que juiz rouba. Corinthians! O Fausto Vera, né? Ele estava com um quadro gripal e simplesmente ele falou que está 100%. Ele até mandou, né? Fez aí um post na rede social falando que ele está 100%, que muitas coisas que falam por aí não é verdade, né? E que ele se sente bem no Corinthians e tal, não sei o que. O fato é que se ele tá 100% e nada disso está acontecendo, e ele não tá jogando nada, alguma coisa tá acontecendo. Porque o ano passado ele jogou muito, ele foi, se não o melhor jogador do Corinthians no ano passado, que fazia partidas excelentes. E esse ano aqui tá morto, não tá conseguindo fazer quase nada. Marcar ele não marca, dá passe ele erra muitos passes. Então, e ele tinha uma característica de chutar, e nem isso ele tá fazendo, então tá complicado o quadro dele, né? Ele simplesmente... O Michael tá jogando, coisa que não vinha jogando, tá jogando, se apresentando, e agora o Fausto Vera praticamente morreu, né? Esperamos aí que ele acabe melhorando, porque do jeito que tá, o Corinthians pode acabar perdendo até dinheiro, né? Porque gastou muito dinheiro com ele. Então, e o Corinthians comprou ele justamente para fazer dinheiro, né? Esperamos que ele volte com o futebol. E porque também amanhã eu não sei não, eu acho que o Luxemburgo não vai começar com ele contra o São Paulo, principalmente porque ele não vem marcando bem, né? Mas enfim, vamos falar agora sobre o jogo de amanhã. Hoje o Corinthians teve treino aberto, né? Às 5h30 da tarde, e os relacionados para esse treino aberto foram o Cássio, Matheus Donelli, Carlos Miguel, Fábio Santos, Matheus Bidu, Rafael Ramos e Fagner. Os zagueiros Gil, Murilo, Bruno Mendes, Caetano e Lucas Veríssimo. Volantes Rony, Michael e Gabriel Moscardo. Meio campo Juliano, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Guilherme Biro, Renato Augusto, Matias Rojas e Juan Oliveira. E os atacantes Pedro, Felipe Augusto, Wesley, Romero, Yuri Alberto, Adson e Gustavo Mosquito. Por que eu falei sobre a lista de relacionados do jogo aberto, do treino aberto de hoje? Porque pode ser possivelmente o de amanhã, né? A lista de relacionados, já que o próprio Luxemburgo acabou não dizendo a lista novamente, né? Porque ele quer esconder o jogo. E o time que jogou, que foi ali titular praticamente, né, no treino aberto, foi Cássio, Murilo e Gil, Fábio Santos e Bruno Mendes. No meio, Moscardo e Michael. E aí mais para frente, Juan Oliveira na direita, Renato Augusto na esquerda e na frente Adson e Yuri Alberto. Assim, é um bom time. Eu acho que esse time é bom na marcação ali, principalmente no meio. Só o Fábio Santos que vai ser meio complicado por causa do Lucas, né? Ele é um jogador rápido, ele pode ter uma idade avançada, mas ele ainda continua um pouco rápido. E então vai ser um pouco tenso ali na parte da esquerda. Esse pode ser o possível time que vai encarar o São Paulo. Porém, ele também pode colocar mais um zagueiro, ficar com 3 zagueiros atrás, né? Ao invés do lateral. E aí vai mudar um pouco o esquema, só que, assim, querendo ou não, a marcação vai ficar muito forte, né? Agora, já pra gente ter ataque, aí é outra coisa. Aí vai ter que mudar a formação, aí... Porque também colocando o Wesley lá na frente, vai ter que mudar tudo lá atrás. Mas enfim, pode ser esse o possível time. Teve 32 mil pessoas hoje no treino aberto. Teve shows, né? Teve fogos, teve um pouco de tudo. Foi muito bonita a festa que fizeram. Esperamos que os jogadores tenham
se incentivado com tudo aquilo que aconteceu na arena, né? Os torcedores não precisam nem falar nesse. É Corinthians. Corinthians! Bom, é um site, né, TripAdvisor, que avalia, né, viagens e turismo, lugares e locais pelo mundo. E classificou a Arena do Corinthians entre os 10% mais bem avaliados no mundo, em questão de atendimento e qualidade. E aí acabou recebendo o prêmio Traveler's Choice TripAdvisor, o prêmio deles. O Corinthians já havia recebido esse mesmo site em 2020. Então, assim, foi avaliado por 4.600 e poucas pessoas. É um prêmio muito bom. Isso quer dizer que funcionários lá trabalham muito bem na arena. Querendo ou não, a arena ela passa a ser mais visitada ainda, né? E é o 6º mais bem avaliado no mundo. Então, só chora os antes, né? Bom, são basicamente essas as notícias de hoje. Esperamos que o Corinthians amanhã sapeque o São Paulo lá dentro do salão de festas, que é a nossa segunda casa, né? Enfim, é basicamente isso. Desejo um bom jogo a todos amanhã. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!